Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos dar continuidade ao conteúdo da concordância nominal? No último vídeo, no vídeo número 1, nós começamos a trabalhar com esse conteúdo muito importante da língua portuguesa, concordância nominal. Revisamos o que é um substantivo, um adjetivo, um pronome, um numeral e definimos o que é uma concordância nominal. O próprio nome já fala. Concordância com nomes, ou seja, as classes gramaticais da língua portuguesa vão se interrelacionar, vão concordar com os nomes. Por isso, concordância nominal. Concordância com os nomes, eles vão concordar entre eles, ok? Vamos à continuação do conteúdo? Continuação, a continuidade desse conteúdo tão importante? Vamos lá então. O professor vai compartilhar aqui com vocês a tela para nós trabalharmos. Muito bem, concordância nominal 2, vídeo 2. Continuando aquelas regras tão importantes. Então, com numerais ordinais. Numerais ordinais são aqueles que indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Então, sempre lembre disso. Quando tiver números ordinais antes do substantivo, pode ser no singular, pode ser no plural. Se eu vou utilizar um ou outro, os dois estão corretos. Exemplo. A segunda e terceira casa. A segunda e terceira casas. Então, aqui eu tenho o substantivo casa, tenho o substantivo casas. E antes do substantivo, eu tenho os números ordinais, segunda e terceira. Posso utilizar tanto no singular quanto no plural, como o professor já comentou. Os dois modos estão corretos na língua portuguesa. Então, lembrando, quando eu tenho números ordinais na frente do substantivo, posso utilizar no plural, posso utilizar no singular. Próxima regrinha. Nos casos em que há números ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ser utilizado no plural. Agora muda um pouquinho da regra anterior. Então, quando eu tenho os números ordinais depois do substantivo, o substantivo deve vir no plural. Então, as casas é o substantivo, nós temos os números ordinais segunda e terceira depois do substantivo. Então, o substantivo precisa ser utilizado no plural, deve vir no plural. Ok, pessoal? Muito importante que vocês gravem isso. Agora nós temos algumas expressões aqui que nós utilizamos no nosso dia a dia e que também concordam com os nomes, concordância nominal. Primeiro, anexo, muito utilizado. A palavra anexo deve concordar em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, com o substantivo. Então, a palavra anexo concorda em gênero e número com o substantivo. Exemplo. Segue anexo o recibo. Segue anexo o recibo. O recibo é o substantivo. Anexo concordou com ele. Os dois estão no masculino, os dois estão no singular. Segue anexa a fatura. Fatura, substantivo, está no feminino. Anexa também concordou. Os dois estão no feminino, os dois estão no singular. Então, com a palavra anexo, deve concordar com o substantivo em gênero e em número. Agora tem um detalhezinho bem importante. A expressão em anexo, ela não varia, ela não muda. Nem que esteja no singular, nem que esteja no feminino ou masculino substantivo. Ela não varia, ela não muda. Exemplo, segue em anexo a fatura. A fatura aqui está no feminino, mas em anexo
Não variou, não mudou, ele ficou do mesmo jeito no masculino. Então, a expressão em anexo, ela é invariável, ela não muda, independe da situação. Palavra e expressão bastante ou bastantes. Quando tem a função de adjetivo, ou seja, quando o bastante tem a função de adjetivo, quando ele dá uma característica, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: recebemos bastantes telefonemas. Telefonemas é o substantivo. E bastantes é uma característica do telefonema, ou seja, aqui ele está entrando com função de adjetivo. Então, ele deve concordar em gênero e deve concordar em número, certo? Os dois estão concordando em gênero, os dois estão concordando em número. Mas o bastantes aqui tem função de adjetivo. Ele dá uma característica. Com a palavra meio, quando tem a função de adjetivo, o meio, ou seja, que dá uma característica, deve concordar em gênero e em número com o substantivo, como na regra anterior com o bastante ou bastantes. Exemplo: atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Atrasado, tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Então, o meio aqui e o meia aqui tem função de adjetivo, porque estão dando características para a xícara e para o copo. Tem função de adjetivo. Então, eles devem concordar em gênero e número. Copo aqui está no masculino, meio também está no masculino e os dois estão no singular. Xícara está no feminino, meia também está no feminino, os dois estão no singular. Então, sempre pensa isso. O meio, quando tem função de adjetivo, deve concordar em gênero e deve concordar em número com o substantivo a que se refere. Ok? E última expressãozinha, muito importante, muito utilizada no nosso dia a dia, é o menos. A palavra menos, ele não varia. A palavra menos, ele não varia. Ou seja, ele não muda. Eu não posso falar menos. Apesar que tem pessoas que falam no dia a dia menos, mas está errado de acordo com as regras da língua portuguesa. É menos. Hoje tenho menos alunos, hoje tenho menos alunos. Você pode perceber que aqui está no masculino, ele continuou menos, aqui está no feminino, ele continuou menos, ou seja, ele não varia de acordo com o gênero, tanto masculino quanto feminino. Isso é muito importante vocês gravarem. Colocou menos, está errado. Infelizmente, o professor vai ter que descontar, porque de acordo com as regras da língua portuguesa, isso não vale. Beleza? Se vocês quiserem tirar dúvidas com o professor, vamos conversando, conversem comigo. Eu gosto de conversar com os alunos, batendo um papo, tirando dúvidas, manda o print da questão que está com dúvida, manda a regra que você não entendeu bem, que a gente vai conversando. WhatsApp do professor, 991797189. 991797189. Envia um WhatsApp lá, que nós vamos conversando e vamos tirando as dúvidas. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.